Do conceito do cilindro. O formato cilindro possui várias aplicações no cotidiano: peças de carro, compartimentos de produtos gasosos e líquidos, máquinas industriais, embalagens de produtos, entre outros. Consideramos um cilindro do centro O e o raio R num plano em um segmento de reta, cuja reta suporte intercepta em que temos segmentos de reta paralelos e confluentes, a cada um deles com uma das extremidades no ponto do círculo e a outra extremidades no mesmo semi-espaço dos determinados por ele. A reunião de todos esses segmentos é um sólido chamado cilindro. Classificação dos cilindros. Cilindro circular oblíquo é aquele no qual o eixo e a geratriz é oblíquo aos planos da base. Cilindro circular reto é aquele no qual o eixo e as geatrizes é perpendiculares aos planos da base. Quando a secção meridiana for um quadrado, o cilindro será denominado cilindro equilátero. O cilindro circular reto de cilindro é chamado de cilindro de renovação ou de rotação, porque ele pode ser conseguido pela rotação do retângulo em volta de um eixo que contém dois lados do retângulo. Vou falar sobre as áreas do cilindro circular reto. Isso. Bem, começando pela área da base, a base de um cilindro nada mais é do que um círculo, certo? A área de um círculo é medida por πr ao quadrado e o comprimento é medido por 2πr. Logo, a área da base, visto que é uma circunferência, é medida por πr ao quadrado. Bom, passando agora para a área lateral, vemos que a planificação dessa imagem, certo? E da mesma forma que aqui o comprimento é 2πr, seria como se pegássemos o cilindro e só abríssemos mesmo. Então, do mesmo modo que aqui o comprimento seria 2πr, aqui é 2πr. E aqui é a altura, que é igual a geratriz, mas aqui eu não vou por quê. Para calcular a área do retângulo, simplesmente fazemos 2πr vezes h, que seria a área do retângulo, que é o coisa do cilindro. Agora a área total seria a soma disso com isso, que daria área total r quadrado 2πr vezes h. Vim para falar do volume do cilindro. Como todo sólido geométrico, o cilindro possui volume. O volume de um cilindro é dado através da multiplicação da área da base pela altura. O cilindro está presente em diversas situações cotidianas pela sua capacidade de armazenamento de substâncias. Por exemplo, botijão de gás, reservatório de água ou combustível, entre outros. As duas bases de um cilindro possuem a forma circular e a área do círculo é determinada pela expressão π vezes r ao quadrado vezes h. Assim, temos que o volume do cilindro é dado por essa seguinte expressão, que seria o π vezes o raio ao quadrado, que o raio é esse, vezes h, que é a sua altura. Bom, eu vou falar sobre secção meridiana. Secção meridiana é o corte que passa pelo eixo do cilindro. No cilindro oblíquo, a secção meridiana é um paralelograma. E no cilindro reto, a secção meridiana é um retângulo. O que é legal observar, se eu tenho minha secção no cilindro reto, ela é um retângulo. E qual é a altura desse retângulo?
coincide com a altura do cilindro. E qual é a base do retângulo que eu tenho na secção meridiana? Coincide com o diâmetro da base do cilindro, que é 2 vezes o raio. E daqui vai surgir o conceito muito importante para a gente, que é o conceito do cilindro equilátero. Um cilindro ele é equilátero quando sua secção meridiana é um quadrado. Se a secção meridiana é um quadrado, eu sei que o cilindro equilátero ele é um cilindro reto, onde a altura é o dobro do raio da base, ok? Porque quadrado é um retângulo onde os lados são iguais. Significa que a base desse que a gente observou antes, que é o diâmetro da base, ela é igual à altura do retângulo, que é justamente a mesma altura do cilindro. Então, no cilindro equilátero, eu tenho que a altura é igual a 2 vezes o raio da base. Tá ok? Beleza? Saber o volume da chuva de uma determinada região é muito importante, e o método para calcular este volume é desconhecido de grande parte da população. O cálculo deste volume envolve apenas conceitos de geometria espacial e plano. O pluviômetro é um aparelho meteorológico destinado a medir em milímetros a altura da lâmina de água gerada pela chuva que caiu numa área de 1 metro quadrado. E este é um pluviômetro. Dizer que em uma região choveu 100 milímetros significa dizer que em uma área de 1 metro quadrado, a lâmina de água formada pela chuva que caiu apresenta uma altura de 100 milímetros. Esse volume pode ser obtido calculando o volume do paralelepípedo com 1 metro quadrado de base e altura de 100 milímetros, sabendo que 100 milímetros corresponde a 0,1 metros. Assim, o volume da chuva será dado por V é igual a AB, área da base, vezes altura. V é igual a 1 vezes 0,1, é igual a 0,1 metros cúbicos. Esse volume pode ser determinado em litros, lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, V é igual a 0,1 vezes 1000, que corresponde a 100 litros. Assim, uma chuva de 100 milímetros equivale a 100 litros. Isso implica dizer que, para cada metro quadrado da região, houve uma precipitação de 100 litros. E é essa a relação entre a matemática e a chuva. Uma empresa irá fabricar latinhas de alumínio para uma indústria de refrigerantes. A lata precisa comportar a quantidade de 450 ml de refrigerante. Considerando que o formato da lata é semelhante à de um cilindro e que a altura seja de 10 cm, qual será a medida do raio da base? Temos que 450 ml corresponde a 450 cm, pois 1 cm cúbico é igual a 1 ml. Para a resolução dos exercícios, queremos saber o raio, certo? A expressão do volume. Volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes h, que seria a altura. Nós temos que o volume é 450 ml, igual ao π, que vale 3,14. O raio não temos, que queremos saber, vezes 10, que é 10 centímetros, a altura que ele quer. Então, será 450 ml igual a 3,14 vezes 10, que dá 31,4, vezes π vezes raio ao quadrado. 450 ml dividido por 31,4, que ele passa para o outro lado dividindo, como ele aqui está multiplicando. Que 450 ml dividido por 31,4 é igual a raio ao quadrado. Então, será raio ao quadrado igual a 14,3. Raio igual a 14,3 em raiz, pois o quadrado vira raiz. Raio é igual a 3,8 centímetros aproximadamente. Então, o raio do cilindro para a latinha de refrigerante é igual a 3,8 centímetros aproximadamente.